E aí galera, beleza? L Tabuleiros BR, hoje para fazer o gameplay que foi pedido aí, gameplay solo que foi pedido do Gomes. Então vou estar falando sobre as regras e fazer o gameplay completo aí com 2 autômatos. Como isso é possível? Eu fiz a cópia, tirei a Xerox colorida, com boa definição, colei cartolina na parte de trás. Aí você consegue jogar até com 4 autômatos, né, ao mesmo tempo. Então você vai fazer o que? Você vai retirar uma carta que faz o autômata focar em uma das ações. Você vai retirar uma carta do deck, de cada um dos decks, e vai embaralhar. Por que isso? Porque a regra diz que com as 11 cartas é normal, e retirando é fácil, e não é não, é fácil, é normal, retirando fica difícil com as 2 cartas de foco do autômato, e fica muito difícil com a dica de colocar uma carta a mais no deck, né? Você vai pegar uma carta lá especial e vai colocar no deck, e aí o autômato começaria com 5. Então, de forma normal, nós vamos começar da forma normal. Vou colocar o deck do autômato rosa ali, baralhar o deck do autômato amarelo, e aí colocar aqui do lado. Eu vou começar com o deck 1, com o deck do leque 1, que é do primeiro jogador. O rosa vai jogar com o deck 2, baralha. E o amarelo vai jogar com o deck 3, baralhar também. E aí você vai pegar as cartas, vai embaralhar. O autômato ele não usa o servo duplo, ele vai servir para marcar qual é a ação que ele vai focar com aquela carta uma das cartas que eu retirei ali. Então você vai retirar uma carta pro rosa e uma carta pro amarelo. Então, e dessa forma, é a mesma forma para jogando só com um deck também, então não tem nenhuma diferença. Então o 3 é a carta que aonde sair vai ser o foco do rosa, e o 1 vai ser o foco do amarelo. Vamos lá. Então vamos começar na sequência correta aqui em cima. Ó, o 1 já saiu, então as viagens aqui vai ser o foco do amarelo. E a intriga vai ser o foco do rosa. Então toda vez que sair a ação de foco deles, essa carta de ação de foco, ele vai naquela ação onde está o servo duplo ali. E aí, se ele conseguir fazer as 2 ações, a ação da carta, né, que vem antes, ele faz a ação de baixo, a ação do local, de graça, sem gastar servos. Ou gastando servos de fora aqui do tabuleiro, né, do suprimento dele, suprimento geral. E é isso, e durante o jogo eu vou explicando as ações aí, como é que funciona. Então continua, né, da mesma forma que seria com jogadores humanos, né, o setup, e te roda os dados aí para ver quais são. Aí rapidinho como é que funciona aqui a carta. Você vai fazer, vai escolher, vai pegar a carta e vai fazer a ação de cima, né? A ação de baixo é a ação crepuscular, que vem depois que o turno acaba. E aí vocês vão ver como é que funciona. É como se o autômata estivesse fazendo a ação bônus, né? Então ele vai fazer uma ação
a mais aí no final do turno. E aí geralmente eu faço uma sequência dos jogadores. Então você sempre começa, né, está com o marcador de primeiro jogador, e eu vou fazer a minha primeira ação. Vou vir aqui. Subo um, gasto um cubo e abro 3. Rosa ele vai subir um, ele vai trocar a carta aqui, ele vai andar uma intriga, ele é o primeiro jogador da próxima rodada, e vai andar um aqui. Então deixa aqui porque no final do turno ele vai fazer a ação crepuscular ali. Então beleza, aí nós vamos para o amarelo, vai fazer a ação aqui do canal, ele ganha um cubo. Uma coisa que eu não falei, independente do número ele troca, né? Os autômatos eles tanto faz o número que está lá ou que ele vai colocar, então independente do número ele troca. Não tem nenhum revés, não precisa ser maior nem nada. Então tá, ele trocou, ganhou um cubo e ele vai colocar um cubo no navio. Sempre coloca no mais vazio, mais à esquerda, e ele não anda, ele só anda no final, depois do turno da noite. Então deixa aqui, sou eu de novo. 9, 5 e 2. Eu vou vir aqui. 9. Não ganho nada. Gasto um cubo para colocar um cubo aqui. Ganho 3 pontos. E é isso. Então, o rosa. Ele vai aqui nas jades. Aí o que acontece? Ele vai pagar, ou se ele puder pagar, ele vai pagar pelo menor valor da jade ali, no caso 2. E aí vamos para o amarelo, mesmo também vai fazer a ação da jade. Descarta ali. Aí ele faz a ação da muralha, ele vai primeiro colocar um ali na muralha, e aí ele faz a da jade se ele puder fazer. Então ele paga 2 e pega a segunda jade ali. Agora acabou de valor 2. Sou eu, tenho 2 cartas ainda, um 5 e um 2. Eu vou aqui. Aqui e coloco no barco. Não vou andar. Deixa ele aí. Então vamos pro rosa. Ele vai aqui. Vai em trilha. Ele faz a ação e coloca um barco. Ele vai sempre colocar onde, se ele já tiver um barco, ele vai sempre colocar naquele barco. Se ele não tiver, ele vai colocar um barco novo. E aí ele anda, é o rosa, então ele anda. E aí vamos para o amarelo. O amarelo ele vai fazer a ação aqui da viagem. Então ele vai andar aqui na intriga e aí ele vai fazer a viagem. A viagem sempre começa por esse token aqui. Então ele vai vir para esse token e depois ele vai fazer o entorno do caminho ali, pulando ou o que seja. Vocês vão ver como é que funciona aí
ao decorrer. Então ele vai ganhar um cubo e vai ali para o tabuleiro dele. O que acontece aqui? Ele nunca, o autômato, ele nunca vai ganhar ponto, ele só ganha cubo e ele sempre vai ganhar, vai esperar dar 6 e imediatamente, 6 tokens, imediatamente pegar uma jade. Então sou eu, então eu vou, ainda tenho uma carta 2, a minha última ação, vou aqui na viagem. Então eu pago 2 para poder fazer a ação e faço uma ação só, porque não tem mais como pagar e venho para cá. Tenho 2 pontos e é a última ação do rosa. Então ele vai na viagem e faz a última ação dele. Então o rosa, cadê? Aqui. Ele vai entrar, como eu disse, logo como ele começaria aqui já tem o outro autônomo, ele começa pelo próximo ali. Então ele vai colocar um de fora no barco, que já está lá no tabuleiro. E por último aqui o amarelo, ele vai lá nas jades. Aí ele paga 3 e pega mais uma jade. Ok, aí você vai colocar na sequência, vai voltar as cartas na sequência que elas foram jogadas e vai fazer a ação crepuscular agora. Como é que funciona? Então, na sequência do jogo, como eu sou o primeiro e o rosa é o segundo, então ele vai ser o primeiro a fazer a ação. Ele vai pagar 2 cubos se ele tiver, paga 2 cubos e ele vai andar um aqui nessa trilha e um na trilha de intriga. Aí você descarta e vai para o próximo. Então ele vai pagar 1 para colocar 1, mas ele só tem um cubo, mas ele troca quando ele precisa fazer alguma ação, principalmente as ações crepusculares aqui. Então, se ele tivesse 2, ele descartaria os 2 tokens e alocaria esse cubo. Mas como ele não tem, ele não faz ação. Ele teria que gastar 1 para colocar 1, ele não faz ação. Então aqui, ele anda 1 lá na viagem, ele vai andar 1, é um rosa. E aí, se ele tivesse 3 cubos, ele pegaria uma jade. Como ele só tem um cubo e agora ele tem 2, né, que ele poderia descartar esses 2 aqui para as próximas ações. Então o amarelo também vai andar uma casa e sobe aqui na trilha ali do palácio. Aqui o rosa paga 1 para poder subir 2 casas na intriga. Aqui ele paga 2, ele tem 1, 2. Então ele paga os 2 para andar na casa, é o amarelo. Então ele sobe mais 1. E aí a última, ele pagaria 2 para andar mais uma vez na viagem, mas ele só tem um cubo, então ele não vai fazer essa ação. E aí a última ação, ele vai andar, o amarelo vai andar pra cá. E ganha 2 cubos. Beleza, agora nós vamos pra noite. Após o crepuscular, a gente vai pra noite. Eu tenho 2 sets, 2 3 e um 7. Então eu ganho 3 cubos. Aqui. O rosa, ele tem... uma coisa que eu também não expliquei. Todo turno, na noite, a base, mesmo que ele não tenha as cartas, a base de cada um dos autômatos é 1 no primeiro dia, 2 no segundo dia e 3 no terceiro e quarto dia. Então se eu tivesse uma carta só, por exemplo, eu tivesse só um 7, não tivesse esses 2 3,
tivesse só um 7, mesmo que os dois não tivessem, um dos dois ganharia, no caso o rosa, porque ele está mais à frente na intriga. Mas eu tenho 3 cartas, né, dos resultados. O rosa não tem nenhum 3, nenhum 7, nenhum 9, mas como eu disse, a base dele do primeiro dia é 1, então ele vai ganhar um cubo. E aí, o amarelo, ele tem só um 7, então ele vai ganhar também. De qualquer forma, ele já ganharia um cubo, então ele vai ganhar um cubo de qualquer forma. Então, como eu tenho mais cartas, eu ganho 3 pontos e uma andada no palácio. Todos os barcos andam. Cada um ganha 4 cubos. E vamos para o segundo dia. Aí nós vamos aqui para ver quem é o primeiro. No caso aqui é o rosa. A gente completa ali os tokens. Nós vamos rerolar os dados. Eu vou ganhar mais um cubo aqui da ação aqui dos decretos. E agora a gente ganharia os cubos, mas já foi. E aí vamos para o segundo dia. E aí quem começa é o rosa. Vamos lá. Rosa faz a primeira ação de Jade. Ele vai colocar aqui e paga 3 pela Jade, pela segunda Jade dele. Beleza, então vamos pro amarelo. Ele vai aqui. E sobe um aqui. Como ele não tem ação aqui, ele sobe só um. Então sou eu. Tenho 5. Vou botar aqui. Aí mesmo. Por aqui. Esse 5 tá valendo, pena. Então primeiro eu subo na intriga. Vou subir 3, 1, 2, 3. E aí não ganho, como eu fiz a segunda ação, eu não ganho o primeiro jogador. E aí eu aloco mais um cubo aqui. Não vou andar de novo, senão se eu andar vem pra cá e saio na próxima rodada. Então deixa quieto aí. Então vamos o rosa. O rosa ele vai nos decretos. E aí como é que funcionam os decretos? No primeiro dia ele iria nesses decretos do primeiro nível. No segundo dia do segundo nível, no terceiro dia no terceiro e quarto nível. Se no caso tiver empate, se não tiver nenhum, ele vai no primeiro ou no de baixo. Como aqui, no caso no primeiro dia, ele iria nesse aqui, né? Se tivesse dessa forma, ele iria nesse aqui. Ele sempre vai no mais barato. Se tiver igual condições, ele vai primeiro no de baixo. Então, como é o segundo dia, é aqui, então ele vai primeiro no de baixo. Mas ele não tem cubo para isso. Ele tem só 2 cubos e precisaria de 3 para esse aqui. Então ele vai no mais barato de baixo. Então ele paga 1 e aloca 1 aqui e ganha 2 pontos. E aí ele vai ganhar esse bônus aqui no final dessa rodada também. Então, né, quando fizermos essas pontuações, eu vou ganhar um cubo e ele vai ganhar um cubo de fora da reserva dele no
no barco dele. Ele fecha o barco aqui, infelizmente. Mas tá, então vamos pro amarelo. O amarelo vai para viagem, faz a ação de viagem. Descarta aqui 8. Aí ele vai colocar um na muralha. Complicado. Vai colocar um na muralha e vai andar um. É o amarelo. Então, vamos pra cá. E aí como é que funciona esse token aqui? Ele vai descartar um aleatório do topo e, independente do número, não vou nem olhar, independente do número, ele ganha uma jade do total aqui de jade do nível 5 aqui. E aí vai pro... No caso, se for na ação crepuscular, ele ganha apenas um ponto de vitória. Como ele não vai ter cartas, ele ganha um ponto de vitória. Mas durante a rodada é dessa forma aí. Então você descarta a carta do topo e faz e ganha a jade ali do total ali dos 5 ali, que vale 5 cubos. Então sou eu. Aqui. Vou pegar esse 2. Ganho um cubo. Vou descartar um cubo para colocar 2. Então tá. Então eu e o amarelo estão empatados, mas como eu estou na frente, então eu ganho 3 pontos em uma rodada. Descarto os meus 2. E aí de trás para frente, o amarelo. Se eles estiverem, qualquer um deles, né? Se eles estiverem no 7, eles vão gastar o 7 imediatamente para pegar a jade. Se não estiver no 7, eles gastam 1 para ganhar um cubo, na ordem, né, de trás para frente. Então, depois o rosa, e eu também vou fazer. Gasto 1 para ganhar um cubo. Se bem que vou ganhar 1, 2. Não, mas eu tenho as 2 ações, certo? Isso aí. Beleza. Deixa assim. Então, o rosa, agora ele faz a ação que ele foca. No caso, o rosa, ele vai vir aqui na intriga. Então, ele vai trocar a carta. Como eu disse, se ele fizer a ação da carta, ele ganha. Então, ele fez a ação da carta. Ele anda um aqui. E aí ele faz a ação bônus aqui sem gastar cubo. Então, ele vai andar 1, 2, 3 casas. Então ele faz a ação bônus sem remover tokens. No caso aqui ele faria a ação de viagem sem gastar 2 tokens. Aqui ele colocaria 2 tokens, 2 servos da reserva, do suprimento geral aqui, né? Se fosse ali. Aqui ele iria pegar a jade mais barata de graça, sem gastar cubo. Aqui, como eu acabei de fazer, você não gasta cubo para andar 3 casas. Aqui não gasta cubo e aí ele anda 2 casas, sobe 2 casas e anda 1 aqui na intriga. Aqui ele alocaria 1 da reserva, do suprimento geral aqui dele. E aqui ele alocaria 2 cubos do suprimento geral nos canais ali, né, no canal. Aí caso não tenha no suprimento geral, aí sim você vai para os seus servos aqui no seu tabuleiro. E aí é isso. Então todas as ações explicadas aí do tabuleiro quando ele faz a ação focada dele aí. Então vamos pro amarelo. Amarelo, vai para a muralha. Descarta ali, faz a última ação dele, faz a última porque ele descartou a carta aqui pelo token, né, para pegar a jade. Ele vem aqui, primeiro ele vai nos decretos. Então nível 2, ele vai nesse aqui, ele tem, então ele gasta 2 e coloca 1. Ele ganha 2 pontos.
E a partir de agora as Jades são mais baratas, menos um serve para ele. Então sou eu, ainda tenho 2 ações. Vou vir aqui nos decretos. 8, gasto 1. Para mim subir 3, 1, 2, 3. E subir 3. E gasto 2 para colocar 1 aqui. E ganho 2 pontos. Vai o amarelo, vai nas muralhas e faz a última ação dele. Amarelo não, o rosa, né? Então ele colocaria 2 vezes, né? Ele vai colocar uma vez. Não vai ter como colocar a segunda vez. Então ele vai colocar uma vez, vai resolver a muralha, no caso. Está empatado com o amarelo, mas o rosa está na frente, então ele ganha 3 pontos em andada, descarta. E aí primeiro o amarelo, mas ele não faz isso. E o rosa, como eu disse, se estiver no 7, ele vai e pega zerou ali e pega 1. E aí ele colocaria a segunda ação dele, mas como ele não tem cubo nenhum, ele não faz a ação de baixo. Ok, minha última ação. Tenho 3. 4. Esse aqui mesmo. Aqui. Troco a carta. Aí eu gasto 1 a menos para fazer a ação 2 vezes, então eu vou andar 2 vezes. Aqui. E aqui. Então, vamos para a ação crepuscular. Na ordem, mais uma vez. Então, começando pelo primeiro aqui, ele vai andar rosa, andar E aí, como eles não trocam cartas, eles ganham 1 ponto toda vez que tiver que tirar um token desse. Descarta. Vem aqui. Então, ele vai pagar 2 cubos, vai subir 1 aqui no palácio e vai andar 1 na intriga. Aí você descarta. Aqui ele vai andar 1, é o rosa. Ele anda pra cá. E ele coloca de fora no barco dele e fecha o barco. Fechando o barco, descarta e pega uma carta bônus. Fica fora porque não conta no descarte. E aí você marca aqui com os cubos que vieram extra. Pelo menos na versão nacional veio 2 cubos extra. Então imagino que seja para isso aí mesmo. Então vamos lá para o amarelo. Paga 2 e anda 1 pra cá. Então, também vai botar 1 no barco dele.
Ainda mais um. Ele ganha um cubo. Amarelo. Paga um. Para colocar um, ele tem esses dois, ele vai descartar os 4 tokens e vai colocar um cubo na muralha. E aí a última ação do rosa, ele paga um, ele tem, ele descarta uns 2 aqui para colocar um cubo e bota um cubo na muralha. E aí, fechou a muralha. Aí antes de ir para a noite, eu vou corrigir dois erros que aconteceram durante a rodada. Um foi que eu não subi aqui, não usei a ação da carta do rosa, e aí eu só coloquei o decreto, então vou subir um. E a outra ação foi aqui que eu fechei com nesse nível aqui com 4 cubos em vez de 4 servos em vez de 5, porque tá 3 jogadores, tem que ser 5 cubos. Como tinha 2 na rodada passada, tinha 2 e 2 do amarelo, então quem colocou primeiro foi o amarelo, então vamos dizer que ficaria 2. Esses 2 são os que estão agora. O amarelo fecharia, né? Então vamos tirar os 3 pontos do rosa, 1, 2, 3, e voltar uma casa. O 7 eu vou deixar porque não tem como deixar também, então ele vai ganhar 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e perde um aqui. Vou explicar por quê. Oh, caramba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. É ele aqui. Para o 7. É o rosa. E aí, ok. Então, ele já estava com 0. Né? Então, naquele momento ele estava com 0. Então, ele não ganharia de qualquer forma. E o rosa perderia o 7. Ele ganharia de qualquer forma. Que ele poderia fazer ali. Então ele volta 2, os 3 amarelos são descartados, ele ganha 1, 2, 3 e sobe 1 em vez do rosa. E o rosa colocaria mais 1. Então ficou dessa forma e não da forma que estava. Então essa é a forma correta aí, que fecha com 3 e não com 5 e não com 4. Então vamos lá, então vamos para a noite agora está tudo certinho, as ações, e vamos para a noite agora. Então na noite eu tenho 1, 2, 3, 4, então eu já ganho 4 cubos, provavelmente vou ganhar os pontos, dificilmente um deles vai ter 4, então ele não tem nenhum. Mas como eu disse, a base na segunda rodada é 2, então ele vai ganhar 2. E embaralha junto com a carta que ele ganhou. E aqui ele tem só 1, 2, mas como a base é 2, ele ganha 2 cubos. E eu ganhei a rodada. Os pontos da rodada de novo. Ganhei 3 pontos e uma andada. E os barcos todos. Ok. Então, primeiro jogador, como ninguém pegou aqui o marcador, o primeiro jogador continua sendo o rosa. A gente vai completar ali os tokens. Rola os dados. Ganha os bônus, eu ganho um cubo. O rosa ganha um cubo no barco,
servo no barco. E é isso. Aqui não ganha bônus. Ok. Eu ganho de 3 cubos. Aqui, o rosa ganha 4. O amarelo ganha 4. E vamos pro terceiro dia. Quem começa é o amarelo. Então o amarelo vai nos barcos. Coloco o segundo cubo dele. Vou descartar aqui antes. Ixi, já fecha então. Ele ganhou um daqui do decreto. Aí ele vai botar um da carta e já vai fechar com a ação. Então ele fecha os 3. Coloca aqui o segundo marcador. Ele ganha a segunda carta. E aqui sai. Ok, então vamos pro amarelo. Vai fazer a ação de foco dele, que é a viagem. Então se ele fizer ação, ele não fez ação, como ele não tem ação para fazer na carta, ele só faz a ação simples mesmo, então ele vai vir para cá. E aí ele coloca um servo de fora na muralha. Então temos 2, 2, 4 e 5. Então vou vir aqui. E aí eu fecho o barco. Fecho o barco. Vou pegar o cubo com servo duplo mesmo. Descarto meu barco. Ok. Então, o rosa, ele vai fazer viagem aqui. Ele ganha 2 cubos. E anda pra cá. Ele ganha 1 ponto. E é o amarelo. O amarelo vai aqui. Na intriga. Ele vai andar 1. Ele é o próximo primeiro jogador. E anda mais 1. Ação do local. Vamos lá, sou eu. Ando aqui. Ando 1. Ando 2 e 1 aqui. E aí eu pago 1. Opa, peraí. São 2, né? Não, ando 1 só mesmo. Ando 1 só mesmo. Aí eu pago 1 daqui, para fazer a segunda ação. Eu pago menos 1 por causa do decreto. E vou andar 2 vezes. Então eu ando 1 aqui. E agora sim, subo a segunda casa. Beleza. Amarelo, baralho. Jades. Ele vai fazer o decreto primeiro, então ele paga
3 para colocar um aqui. Como eu disse, ele sempre escolhe de baixo. Ele está ganhando 4 pontos no final do jogo. E agora ele vai tentar pegar a Jade ali. Então, primeiro ação de cima, depois ação de baixo. Então são 4, ele tem 3, né? 1 mais 2, ele tem 3. Então quem está pagando menos é o amarelo. Então ele não consegue pegar a Jade. Então vamos pro amarelo. O amarelo vai no decreto. E ele vai no terceiro dia, né? Então como já tem aqui que ele pagaria 4, né, para colocar 1, vai pagar 3 para colocar 1 aqui. Sempre vai no mais barato. Como eu disse, como os dois não tinham, né, o rosa, como os dois não tinham nenhum cubo ainda, nenhum servo ainda, então ele foi no de baixo, sempre primeiro de baixo. Então sou eu. Vou pegar esse 5. Eu vou descartar o 2 para poder fazer a ação. Então primeiro eu coloco um cubo no barco. Não vou andar, deixa ele aí. Tentar pegar 4 pontos depois, se der. E aí eu pago 1 para colocar 2. Então tá 3-3, só que eu tô mais na frente, então eu ganho. 3 pontos, minha mandada, descarta os meus. Então primeiro o rosa, ele não ganha, depois o amarelo, ele ganha o cubo. E eu vou pegar uma Jade. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou pegar uma Jade. Beleza. Então vamos para o amarelo. Ele vai mais uma vez aqui nas Jades. E mais uma vez ele não consegue pegar porque 4 e ele tem apenas 3. Então bora ver aqui o deck do amarelo. Então ele também vai na Jade. Mas ele tem como pegar, ele ganha um cubo e paga 4 para pegar uma Jade. O 4 não, ele paga 3, né? Paga 1 a menos. Ok, então eu não tenho mais ação, mas o amarelo ainda tem. Então ele vai na muralha. Vai colocar um cubo e vai fechar. Agora sim ele vai fechar. Então ele anda 3. E anda 1 e o amarelo ganha um cubo. E o rosa de novo, o amarelo também já foi. E vai aqui no palácio, coloca um cubo no barco. E anda. Ok, agora vamos. Então beleza, começando aqui. Ele paga um cubo para colocar um cubo no barco, mas ele só tem um cubo, então ele não faz a ação. Aqui o amarelo anda 1. Então ele pagaria 3 para pegar uma Jade, mas ele só tem 2. 3 agora. Então, ele não faz a ação. Aqui paga 2 cubos para andar 1, mas ele só tem um cubo. Né? Um descarte aqui.
Aqui ele paga 1 para andar 2. Ele faz. Aqui ele anda 1. E volta 1. Aí, como ele não tem cubo, ele descarta 2 para colocar um cubo na muralha. De fora. Ah não, mas é de fora mesmo. Então não descarta 2 não. A ação já é de fora aqui mesmo. Cadê? A ação já é de fora, então não gasta não. Já pega de fora e coloca lá na muralha. Beleza. Ele vai andar mais um amarelo. Aqui anda 1. E só fica o rosa. O rosa paga 1 para colocar 1, ele tem 4 tokens, então ele descarta os 4, como se tivesse pago 1, para colocar 1 na muralha. E aqui ele pagaria 2, mas ele não tem token servo nenhum, então ele não faz essa ação. Então vamos para a noite. Eu tenho apenas um 2, então eu ganho só um cubo. Vou pegar o servo duplo. Então só um 2, é isso mesmo. Aqui, lembrando que a base é 3. Então ele tem um 7, um 8, um 2, 6, 4. Ele tem 4, então ele pega 4 cubos. A rosa provavelmente ganhou. Vamos lá. E o amarelo tem um 8 só. Mas como eu disse, a base no terceiro dia são 3, então ele pega 3 cubos. Ok, o rosa ganhou, então ele ganha 3 em uma andada. E andam-se todos os barcos. Beleza. Então, o primeiro jogador agora é o amarelo. Completa-se ali os tokens, é o último token. Então vamos voltar os tokens para a sacola. Ok. Rolar os dados. E ganha-se os bônus. O rosa coloca um barco, eu ganho um cubo e é isso. Então eu ganho 4 cubos, todo mundo ganha 4 cubos que ele tem para ganhar. Então vamos para o quarto dia, quem começa é o amarelo, então vamos lá. Viagem. Ganha um cubo, mas ele não tem mais cubo aqui do lado de fora, então ele não ganha. Tem um 2, um 3, um 4, um 5. Vai ser isso aqui. Eu gasto 3.
E aí eu pago 2 para poder fazer a ação. E aí eu faço a ação, ganho 2. E faço a ação de baixo, pago 1 por causa do token, do decreto. E aí faço 2 ações. Vou fazer essas 2 aqui. Primeiro faço a do barco. Coloco um de fora. Isso mesmo. Ih, caramba. Não vou ter como fazer isso. Não vou fazer a ação da carta não. Então, vou fazer isso aqui. Vou pagar esses 2 para poder fazer a ação. E não vou fazer a ação da carta. Então não faço a ação da carta de recuperar 2. E aí, agora sim eu faço as 2 ações. Então eu vou colocar esse no barco. E aí, vou usar aqui a ação. Então eu tenho 2, 3, 4, 5, 6. 2 mais 4 e ganho uma Jade. E agora sim eu faço essa ação aqui. Então, que é colocar um de fora na muralha. Então coloquei um de fora. Mas eu tô empatando com rosa. Tá. Então beleza, estou empatando com rosa, mas eu estou na frente do rosa. Então eu ganho 3 pontos e chego no topo. E aí descarto. O rosa não ganha, mas o amarelo perde 1 para ganhar. Não perde não. Ele não tem cubo lá de fora, então ele não faz a ação. Ele não tem cubo aqui na reserva, então ele não faz essa ação. Beleza, então vamos pro rosa. O rosa vai fazer a ação focada dele, que é aqui. Então, não vou mais ligar para o token, porque não faz diferença, último dia. Então, ele vai fazer a ação, né? Ele faria aqui do terceiro dia. Faria não, vai fazer, né? Então, como ele já tem o de baixo, ele faz o de cima. Então, ele paga 3 mais 1, ele paga 4 para colocar um aqui. Beleza. E aí, como ele fez o de cima, ele ganha a ação sem gastar nada aqui. 1, 2, 3. Sem gastar nada, que é a ação dele. O amarelo ele vai na viragem aqui. Ele vai ganhar 1 ponto e vai andar uma casa. Amarelo anda 1. E aí ele seria o primeiro jogador, mas não faz diferença. E aí ele fez 6 tokens imediatamente. Ele pega uma Jade. Eu tô fazendo 2 pontos ali de Jade já. Tá lá atrás, tá ok. Então, sou eu. Tem um 2, um 4 e um 5. Eu vou aqui. E aí eu boto um cubo no barco, fecho o barco e ganho 4 pontos. 1, 2, 3, 4. E aí agora eu faço a ação, vou botar aqui. Então são 3 mais 2, pago 5, 3, 4, 5. Vou colocar o cubo aqui. Então vamos lá. Amarelo.
ele vai nos decretos. Ele não tem token para isso. Então ele vai andar um aqui e compraria um decreto, mas ele não tem nem como comprar nem de nível 1. Que aqui pede no mínimo 2 para colocar um, aqui 3 para colocar um, 3 para colocar um, aqui ele já tem, então ele não tem como colocar em lugar nenhum. Vamos para o amarelo. O amarelo vai aqui. Então ele anda um e fecha lá o barco dele e ganha a primeira carta dele. A questão do barco aqui não foi falado. Primeiro ele vai ganhar as 2 cartas, independente de onde ele estiver, ele vai ganhar 2 cartas, né? Primeiro uma, depois a outra, obviamente, e aí depois ele vai infinitamente ganhar 4 pontos. Toda vez que ele, em qualquer lugar que ele tiver, que ele completar, ele ganha 4 pontos, então ele nunca, como o servo duplo lá está no tabuleiro, só para marcar, ele nunca vai usar essa ação do servo aqui, então ele só ganha cartas e ganha os 4 pontos. Então vamos lá, sou eu. Eu tenho um 5 e um 2. Não pense que por estar na frente aqui é muita vantagem não, porque eu tô dando sorte que o rosa não tá pegando muitas jades. Mas, ok, ele vai ganhar 6 pontos mais o tanto aqui do que ele tiver no local. Então, né, que ele tiver na pontuação. 3 para cada, 1 para cada 3 pontos. Então vamos lá. 5 e 2. Eu não tenho, eu tenho um cubo, né? Mas um cubo não faz diferença. Tem um cubo nas cartas lá, mas eu vou guardar para conseguir ponto. Então, não coloco nada na muralha. E eu não tenho... posso gastar um para dar 2. Mas também não faz diferença. Não. Não faz diferença não. Tá, vou pegar esse. Ganho 2 pontos. Vamos ao amarelo. O amarelo vai na intriga. O amarelo não, o rosa, né? Ganha uma andada ali. Vamos de amarelo agora. O amarelo vai na muralha. Cubo na muralha pela carta e mais um cubo pela ação. Então ele fecha 3 a 2. Então ele vai ganhar 3 pontos em uma andada. Descarta. Então de trás para frente, quem está mais atrás é o amarelo, então ele vai andar 1 e ganha um cubo. Depois o rosa anda 1 e também ganha um cubo. Minha última ação. 1, 2. Não dá pra fazer nada. Nada que vai dar ponto. Então, eu vou aqui andar um ponto só. Não vale a pena. Tirar esse 8, só trocar a carta, vou descartar os 4 para ganhar 2 pontos, né? E acabei minhas ações. Tenho 30 pontos, vou ganhar 10 pontos, tá bom. Então vamos lá. Aqui, viagem,
estratégia. Vai colocar um cubo na muralha e vai andar um. É o rosa. Vai andar um pra cá e ganha 2 cubos. Tá. Aí vamos de amarelo. Ele vai no palácio e faz a última ação dele. Ele vai ganhar 1 aqui e sobe 1 e fica em segundo aqui. Tá. Agora só o amarelo tem ação. Vou reembaralhar aqui o deck. E só o amarelo tem ação. Então ele vai nos... Só o rosa tem ação. Então ele vai nos barcos. Ele vai primeiro fazer ação na carta, coloca 1, como eu disse, os 4 pontos é infinito, então ele vai 1, 2, 3, 4, ganha 4. E aí ele faz a ação de baixo, coloca um cubo em um novo barco. Tá, e a última ação dele, ele vai nas Jades, mas ele não tem 4, então ele não vai fazer nada, ele só tem um cubo, então ele não vai fazer nada. Então, vamos lá para ação crepuscular. Primeiro, que é o amarelo, então ele vai pagar 2 cubos para andar uma vez. Então, ele vem para cá e ganha 1 ponto. Agora o rosa, ele vai andar 1. O amarelo, ele paga mais 2 para andar 1. Ele coloca um cubo de fora na muralha. Aí vamos o rosa, ele anda 1 e ganha um cubo. Aqui ele paga um cubo para colocar um cubo no barco. Aqui ele paga um cubo para andar 2 vezes. Aqui ele paga um cubo para botar um cubo na muralha, mas ele não tem mais cubos. Aqui ele paga 2 cubos, então ele tem 1, 2. Ele paga 2 cubos para andar uma vez, e ganha um cubo. Aqui ele pagaria 2 cubos, mas ele não tem para fazer ação. Ele não tem 2 cubos. Aqui ele paga um cubo para botar um cubo no barco. E aqui ele anda uma vez e ganha 2 cubos. E aí acabou. Então vamos para a noite. Eu tenho um 8 apenas. Então, não vou ganhar porque a base deles é 3. Ele tem um 5, um 6 só, tem 2, mas a base é 3, então ele tem 3. E aqui ele tem um 5 apenas, mas a base é 3, então os dois estão empatados em 3, então o rosa ganha 3 mais 1. Mandado. Então, beleza. Então vamos para a pontuação final. A muralha. A muralha quem ganha é o rosa, né? Tem 3.
3 mais 1, 4. Aí vamos para os decretos. Primeiro aqui o rosa, né, que é de baixo para cima. Primeiro o rosa, ele vai ganhar 6 pontos, 2 para cada decreto. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vixe, ganhou fácil o rosa. Tá vendo? A distância que eu tomei, mesmo assim ainda não resolveu. Vai dar rosa aí com certeza. Ainda vai dar rosa. Então, vamos na sequência aqui. O amarelo primeiro. Ele vai ganhar 1, 2, 3 pontos pelo decreto. O rosa, né, ele está com 29, então ele ganha 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Eu ganho 10 pontos. 30, 40. E aí nós vamos pro palácio. Eu ganho 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O amarelo ganha 5. 3, 4, 5. E o rosa ganha 3. Tá. E aí nós vamos para as jades. Eu ganho 3. 1, 2, 3. O rosa ganha 6. Nossa. 2, 3, 4, 5, 6. Nossa, por 3 pontos. E o amarelo ganha 15 pontos. 18, 28, 1, 2, 3, 4, 5. Eu ganhei por 3 pontos, e isso porque ele não conseguiu pegar as jades várias vezes ali. Acho que foi 2 vezes que ele não conseguiu pegar as jades. Se ele conseguisse pegar as 2, ele ia para 15, né? Então ele tinha mais 9 pontos. Ele fez 6 aqui. Ele tinha mais 9 pontos e ele ia terminar com 56. Tá vendo aí a situação? Se tivesse a segunda carta de... Todos os dois tivessem a segunda carta, o amarelo eu não sei, mas o rosa tivesse a segunda carta, ele provavelmente teria ganho, como ele está no 6, provavelmente ele teria ganho uma segunda ou uma terceira, uma quarta ou uma quinta jade. Então, como eu disse, né, sem um, né, na regra está como fácil, mas eu coloco como normal. Com as duas, né, com as duas cartas de foco, né, do automa, eu coloco como difícil, porque realmente dificulta, dificilmente você vai ganhar. Eu acho que ganhei uma vez, eu acho, com os dois. Eu joguei bastante, várias partidas. E, né, com todas as cartas, com todas as 11 cartas, e ainda com uma carta, você vai pegar uma carta aleatória para colocar no deck. Em vez de ele começar com 4, ele vai começar com 5. Você vai pegar uma carta do deck ali para colocar nas cartas iniciais do automa. E aí pra mim é muito difícil, porque ele já vai começar com uma ação a mais do que você. Então, esse aí é o modo solo de Wukong. Espero que vocês tenham gostado. Né? Demorou um pouquinho, porque resolvi fazer com 2 automas, né? 3 jogadores. Então demorou um pouquinho mais, né? Seria um pouquinho mais rápido se fosse só com um automa, mas resolvi aproveitar e mostrar com mais de um automa como é que funciona logo. Então é isso, esse foi o gameplay solo de Wukong. Valeu a quem assistiu e até os próximos vídeos.